Senhor. Oremos. Pai maravilhoso, graças te damos por mais uma vez estar no teu santo dia na tua casa, Pai. Que o Senhor aceite a nossa presença na tua casa, Pai, e abençoe essa programação para que tudo seja feito exclusivamente para honrar e glorificar o seu nome. Fique conosco e abençoe essa programação. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Podemos assentar. Um bom sábado a todos. Mais uma vez estamos juntos para louvar, agradecer e bendizer o nome de Cristo Jesus. Estamos ainda em festa, estamos ainda comemorando o aniversário da nossa igreja. E aqui à frente a direção jovem, que estará daqui a pouquinho puxando os louvores para estarmos louvando e engrandecendo mais um pouquinho o nome de Cristo Jesus. Obrigado a você que veio, a você que chegou a tempo, a você que está aqui para cultuar, para receber as bênçãos dos céus. E nesta manhã, tenha certeza, Cristo Jesus estará ouvindo todos os nossos pedidos, a nossa oração, e está disposto a nos abençoar. Amém? Lá fora está acontecendo algo bonito. Não sei se vocês perceberam, mas alguém está tirando foto. Aquelas fotos são de graça, viu, gente? Eles anteciparam as fotos dos dias dos pais. Então você que é pai, pega seu filhinho, uma hora que tiver um tempinho aqui, olha, vai lá fora, tira uma foto e guarda para estar, quando chegar a época assim da comemoração do Dia dos Pais, aparecer aqui no telão aquela imagem sua gostosa e bonita, tá bom? Obrigado a todos que oraram durante a semana pelos pedidos e agradecimentos que nós postamos em todas as nossas redes sociais. Deus, mais uma vez, foi louvado. As bênçãos de Deus chegou ao coração daqueles que necessitavam e continuam necessitando. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém? Com espírito de adoração, vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. Vamos cantar uma música que foi tema do JA alguns anos atrás. Brilha em mim. Vamos pedir que o Senhor possa brilhar em nós nesta manhã. No céu eu quero brilhar como o farol que brilha nos fatos do mar, ser portador de luz e compartilhar como uma chama divide a chama com outras e um grande clarão se produz. Quero cumprir a missão, vencer a escuridão, resplandecer a luz do amor de Jesus. Brilha em mim, Senhor das luzes, Cristo meu. Quero ser um contigo assim, como tu és ligado a Deus. Como tu és ligado a Deus. Brilha em mim, vem habitar em meu coração. Pois eu só vou brilhar por ti. Se o Senhor brilhar em mim, Senhor, brilha em mim, brilha em mim. Mulheres, como um sol do céu eu quero brilhar, como um farol que guia os barcos no mar. Os homens ser portador de luz, Ser portador de e luz compartilhar. e compartilhar como uma flecha, uma flecha que divide a chama com outra. outra e um grande clarão se produz. Quero cumprir a missão, Cumprir a missão, vencer a escuridão, resplandecer a luz do amor de Jesus. Resplandecer a luz do amor de Jesus. Repete o coro, brilha em mim, Senhor das luzes, Cristo meu. Quero ser um contigo assim, como tu és ligado a Deus. Como tu és ligado a Deus. Brilha em mim, vem habitar em meu coração. Pois eu só vou brilhar por ti. Se o Senhor brilhar em mim, Senhor,
Nós estamos tão acostumados com a letrinha, né? Quando nós não temos a letra, aí a gente se perde, a igreja não canta. E é por isso que, algum tempo atrás, nós tomamos aqui uma iniciativa de cantar sempre com o Inário à frente. Aí muitos falam assim, mas por que o grupo com o Inário lá à frente? É justamente para quando acontecer esses problemas, nós não possamos ficar sem louvar o Senhor. Mas tenho certeza que o nome de Deus foi louvado. Nós vamos cantar outra música agora. Essa música fala que nós precisamos buscar o Senhor, precisamos pedir a Ele todos os dias para que Ele possa nos restaurar. O nome dessa música é Restaura. Peça ao Senhor que restaura a sua vida, seus sonhos, tudo na sua vida, para que Ele possa manter a direção no rumo certo. Restaura meu ser, Cante. restaura meu viver. Faça dessa música uma oração. Restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. Amém. Somos tão falhos, mas o Senhor quer nos restaurar a cada dia, a cada manhã. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas Porque Teu é o poder. vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. 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 Mais uma vez, restaura. Amém. Que esse Deus tão maravilhoso possa nos restaurar todos os dias. Feche seus olhos. Nosso Pai que estás nos céus, nós somos tão indignos, ó Pai. Nós erramos,
nós fazemos coisas que com certeza não agradam os teus olhos, mas nós estamos aqui mesmo os imperfeitos, porque aqui é o lugar de pessoas imperfeitas. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o teu santo nome. Não porque haja mérito em nós, mas porque o Senhor deu o seu único filho para morrer por nós. E é no nome dele que nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja! Bom dia, Daça! Bom dia, Lê! Sejam mais uma vez bem-vindos à Igreja Adventista da Alvorada. Sábado é um dia fantástico, dia onde podemos recarregar nossas energias e estarmos com a família e amigos, meditando na obra do Criador. Se você não é adventista e nos visita, sinta-se à vontade. Você pode conhecer mais sobre Jesus durante nossos cultos e nas escolas sabatinas que acontecem agora paralelo aos cultos. Vamos às informações deste sábado. Hoje aqui na igreja não teremos o Conexão Jovem, pois mais tarde, às 22 horas, teremos aqui uma vigília super especial, preparada pelo Ministério Jovem e Adolescentes de nossa igreja. A vigília terminará no culto da mata, você não pode ficar de fora. Está chegando! Na semana que vem se inicia a semana de oração dentro deste mês de julho, que é o mês especial jovem. No próximo sábado, dia 23, teremos conosco o pregador da semana de oração, o pastor e compositor Clayton Sheffer. Faça planos para estar presente e principalmente pense naqueles que você gostaria que estivessem louvando e adorando ao Senhor aqui com você, mas que por algum motivo estão afastados. Ore por essas pessoas e convide-as para participar das bênçãos da Semana de Oração Jovem de 2016. Mostre a elas que vale a pena voltar. Existe um material dedicado especialmente ao reencontro com esses amigos. Procure o Ministério Pessoal. É isso aí, Alê. Este material é muito bom e com certeza irá fazer diferença na vida de amigos que estão longe, mas é fundamental a sua participação. No dia 30 de julho, no finalzinho da Semana de Oração, o Ministério Pessoal vai começar uma nova série de estudos bíblicos, que irão acontecer em 2 horários, sábados após o segundo culto e domingos às 18 horas. Os estudos irão abordar temas contidos nos livros de Daniel e Apocalipse. Esses estudos serão bem didáticos. Inclusive, os participantes receberão um lindo material de apoio para não perder nada. Você recebeu antes do culto uma ficha e um convite. Se você é nosso amigo, deve preenchê-la e entregar na recepção da igreja. Já você, membro, deve convidar um amigo para visitar a igreja e frequentar a classe de estudos. Se você não está participando do programa de recolta deste ano para a asa de nossa igreja, ainda pode participar. Há pouco tempo foram distribuídos pequenos cofres, onde você pode colocar a sua oferta para o departamento continuar fazendo a diferença em nossa comunidade. A campanha vai até a segunda semana de agosto, e se por acaso você não pegou o cofre, deve procurar o pessoal da ASA para pegar o seu. E para finalizarmos as informações de hoje, as inscrições do acampamento de carnaval já estão abertas. Você vê agora algumas fotos do local, o Hotel Fazenda Aldeia do Vale. O hotel tem piscina, áreas de lazer, campo de futebol, salão de jogos e mais. Não fique de fora. Faça sua inscrição com o Ricardo Oliveira ou com o Matheus Santana. Ficamos por aqui neste sábado. Se você é líder de departamento e deseja anunciar algo para a igreja, envie um e-mail para nós até as 14 horas de hoje. Tenha um feliz sábado e aproveite o culto. Agora eu convido os irmãos para se colocarem em pé e nós vamos cantar o hino 486. 486, Sal da Terra. Vamos
Vamos aguardar um pouquinho, enquanto aparece a projeção. Ok? Essa é a nossa maior missão, compartilhar o amor de Jesus. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança do porvir. Isso é a igreja? Restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Feliz sábado. Mateus 5,14 diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Jesus disse que nós somos a luz deste mundo. Então, que Ele possa brilhar em nós, para que possamos brilhar para o mundo. Que possamos ser a luz nesse mundo cheio de trevas. Convido a todos que podem que se ajoelhem. Senhor, grandioso Deus, querido Pai, que habita nas alturas dos céus. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, pela saúde. E obrigado porque o Senhor permitiu que pudéssemos entrar no mais um santo sábado, Pai. Senhor, venha brilhar em nós, Pai, para que possamos brilhar nesse mundo cheio de trevas, para que possamos brilhar onde quer que a gente esteja, Pai, para que sejamos a luz deste mundo. Senhor, peço que o Senhor fique com cada família, abençoe cada um aqui hoje, e aqueles também que não puderam estar. E venha também estar com o pregador, Pai. Que o Senhor possa usá-lo como instrumento em suas mãos, e que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, Pai. Senhor, eu te peço e te agradeço por tudo, não porque a gente merece, mas no santo e doce nome de Cristo Jesus. Amém. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz o seguinte: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente dos teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nesse momento você terá a participação, os dízimos e as ofertas.
Sejamos todos liberais. Que Deus abençoe a todos. Louvamos o teu nome, ó Criador, por bênçãos que recebemos e por teu infindo amor. E ofertas nós trazemos em gratidão, mas sobretudo entregamos o coração, mas sobretudo entregamos o coração. Feliz sábado, igreja.
Para mim é um prazer muito grande estar nesta linda casa e ver pessoas com o mesmo propósito em adoração ao nosso Deus. Eu estou com uma parte aqui extremamente importante. Quero chamar aqui à frente a Júlia. A Júlia é a nossa membro mais nova da família. A Júlia é minha neta. E eu vou ter aqui o privilégio de apresentá-la. Aqui está vindo os pais, o Eduardo e a Karen. Mas eu quero chamar também os bisavós, né? Está ali meu pai, está também meu sogro, irmã Cidinha também. Os tios, que ali estão. Enfim, a minha esposa. E nós faremos então um momento extremamente especial. Imagine a cena, o privilégio de poder alçar ao Senhor bênção que Ele tem derramado à nossa família desde uns dias atrás. Aqui está toda a família, está ali a tia, os tios, né? Muito bem, acho que podemos aproximar para cá. Sim. Podem vir os tios também do Eduardo, quiserem vir à frente, nós temos aí a oportunidade. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia, se assim você quiser, Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, nós temos aqui uma das cenas mais bonitas apresentadas pelo próprio Jesus. Se você começar a ler os versos anteriores, você vai ver tantos milagres que Jesus já havia executado. Você verá, por exemplo, coisas magníficas que não só os discípulos que estavam diante de Jesus, como também as pessoas, multidões que andavam com Ele, poderiam também ser privilegiadas de momentos únicos, a qual o Mestre apresentava a todo momento. Mas aqui em São Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1 diz: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Você pode pensar um pouquinho que neste momento os discípulos estavam preocupados de quem seria o maior, ou seja, aqui envolve um pouquinho de política. Jesus estava dizendo que Ele deixaria este mundo, iria voltar ao Pai, iria para o céu. E por algum momento a Bíblia apresenta que os discípulos agora ficam preocupados: quem será o primeiro ministro? Quem estará ao lado direito e ao lado esquerdo? E o versículo 2 diz: Jesus, chamando uma criança, colocou-a no colo, no meio deles. E o versículo 3 diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus era um grande quebrador de paradigmas. Enquanto o mundo estava direcionando para a direita, Jesus disse para a esquerda. Enquanto o mundo diz para você guardar um dia, Jesus disse: não é esse dia, é outro. Enquanto o mundo diz você deve se alimentar de tudo que se move, a Bíblia nos apresenta: não é tudo que se move, mas alguns alimentos nós temos que nos abster. E agora neste momento, na preocupação, e você sabe que hoje em dia você pode entender que a mídia, muitas vezes ela quer que as crianças se tornem em adultos. Muitas vezes os filhos são encontrados andando com sapatos, paletós e assim por diante dos pais, tentando pular alguma etapa da vida. E agora Jesus toma aquela criança e ele diz: olha, se vocês querem entrar no reino dos céus, se vocês querem ser os primeiros, vocês têm que ser que nem essa criança. Talvez a criança fosse um pouquinho maior do que a Júlia. Júlia não sabe nada, porque ainda é muito pequena, mas é tão pecadora como eu e você, porque nós estamos no mundo de pecado. E depois, para concluir esse texto, o versículo 4 diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Você sabe que o dia desses eu recebi um vídeo, e talvez você tenha recebido também,
E nesse vídeo, ele foi feito por uma emissora de televisão. E nesse vídeo, então, algumas crianças teriam que contracenar com uma atriz. Creio que vocês viram esse vídeo. Alguns viram, né? Muito bem. E por algum momento, algumas crianças foram colocadas sentadas. Ela tinha que ler apenas algumas frases. Quem sabe 2 minutos para gravar alguma daquelas frases. E o que impressiona naquele momento é que as crianças não conseguem olhar no rosto daquela mulher e dizer aquelas frases. Quem viu o vídeo sabe do que se trata. São frases racistas. Ou seja, as crianças não nascem racistas. Elas se tornam racistas. Sabe por quê? Porque se tornam adultas como nós. Sabe, queridos, a importância que se tem nós alçar ao Senhor os nossos filhos, assim como a Júlia nesse momento, é que nós estamos dizendo: Senhor, aqui está o fruto, aqui está a bênção que o Senhor derramou em nossa vida. Poderia ler outros textos, mas nós temos o tempo um tanto curto, a programação é extremamente importante, também extensa. E quando você vai ao Salomão, Provérbios, Salomão por vezes ele diz: olha, ensina a criança no caminho que deve andar. Sabe, ela vai crescer e ela não vai se esquecer. É isso que ele diz. Em algum momento ele diz: olha, você deve usar a vara. Porque às vezes a criança ela fica um pouquinho rebelde, é bem verdade. E você deve corrigir a criança. E isso não tem nenhum pecado. É lógico, da maneira certa, da forma correta e no local correto. Mas eu quero nesse momento, vou ter o privilégio de pegar em meus braços a minha neta e vou apresentá-la ao nosso Deus. Enquanto nós aqui como parentes, nós estaremos ajoelhados, aqueles que podem, vou pedir que a igreja fique em atitude de oração e reverência, para nós colocarmos nos braços do nosso Deus, para que ela cresça, não de acordo com que a minha filha Karen, ou o genro Eduardo, ou a bisavó, ou o bisavô queiram, não, mas do jeito que Deus deseja. Crê você nisso? Eu creio. Porque quando nós colocamos nas mãos de Deus, Deus ele cuida da maneira dele e não da nossa. Sabiam disso? Sabe, queridos, eu vou tomá-la então em meus braços, pedir à minha esposa que segure aqui o microfone. Está bonita, não está? Muito bem, vamos aqui no ajoelhar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso para conosco. Senhor, eu tenho aqui em minhas mãos, talvez uma das mais jovens que está dentro desta igreja, da tua casa. Senhor, queremos apresentá-la a Ti, como também aos pais, aos avós, aos bisavós. A importância que se tem, em primeiro lugar, buscar o Teu reino e a Tua justiça, para que as coisas aconteçam de acordo com a Tua santa vontade. Assim como nós temos alguns exemplos bíblicos, como Ana, uma mulher que queria muito ser mãe. Passou-se algum tempo, mas Deus a concebeu. E cumprindo a promessa de Ana, ela o levou ao templo, para que crescesse não somente em estatura, mas principalmente em conhecimento da Tua verdade. E por isso eu tenho esta mesma responsabilidade, como sendo um ministro do Senhor. Eu quero apresentar a Ti a Júlia Kaufmann Cavalcante, para que ela não cresça somente em estatura, mas principalmente em conhecimento da Tua palavra, das Tuas verdades, para quando o Senhor voltar a esta terra, esteja também entre os escolhidos. Por isso, ó Pai, nós que aqui estamos, se por um momento nós temos que limpar algum cantinho, alguma aresta, que o Senhor derrame o Seu Espírito Santo sobre nós. E acima de tudo, perdoe os nossos pecados. Aqui está, ó Pai. Aqui está a bênção que o Senhor tem derramado à nossa família. E acima de tudo, ó Deus, venha perdoar os nossos pecados. Que esses pecados não façam separação entre nós e Ti, mas que possam ser lavados pelo sangue do Cordeiro, do nosso Deus, de Jesus que veio a este mundo e tomou o nosso lugar. Por isso nós agradecemos por Jesus,
Amém. Nesse momento nós vamos de uma forma rápida carimbar aqui o pezinho da Nenê. Então, deixa eu pegar ali, segura aqui um pouquinho. Tira o sapato. Tirar o choro, não só um. Da esquerda. Muito bem, queridos. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Obrigado pela atenção de vocês. E tenha certeza que agora a Júlia está nos braços do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Assim como a vida de um pastor, ela é de altos e baixos. Ela tem momentos tristes e momentos alegres, não é? Ainda antes de ontem participamos aí de um velório de uma pessoa muito conhecida. Há 7 meses atrás participamos de um velório da minha mãe. Então imagina, né? Mas hoje tenho o privilégio de apresentar a minha neta. Que Deus abençoe cada um de nós. Bom sábado a todos. Jesus nos disse que aqui nessa terra nós teríamos aflições, que nós passaríamos por lutas. Mas esse mesmo Deus que disse que nós passaríamos por luta, Ele diria que estaria ao nosso lado. E que a recompensa dessa luta seria muito grande. E a música que a gente vai cantar agora, ela fala um pouquinho disso. Que quando nós passamos por problemas, é só nós orarmos e pedirmos a ajuda de Deus. Ele não desiste da gente, então a gente não precisa desistir dele. Que você seja bem confiante que quando você precisar, o Senhor vai vir ao teu lado para te ajudar, se for preciso. Tempos atrás já disseram para mim que Deus ouve a oração dos filhos teus, mas nunca ouvi nada além do que meus pensamentos e planos de morrer. Mas pra que viver, já que vou sofrer? Só há uma solução pra mudar tudo que fiz e que errei.
sumir e desaparecer. Não quero mais me iludir. Se existe um Deus, não me deixa assim. A voz do Senhor rasgou todo o céu e como um raio me atingiu. O Deus que pensei que nunca existiu esteve ao meu lado e ouviu quando eu falei. Não desisti. Hoje eu sei, Deus esteve sempre ali, mas devido à escuridão não pude ver. Ele atendeu a minha oração quando já não tinha forças nem pra crer. Sei que vou sofrer, mas eu tenho alguém. a voz do Senhor rasgou todo o céu e como um raio me atingiu. O Deus que pensei que nunca existiu esteve ao meu lado e ouviu quando eu falei. Sei que vou sofrer, Mas eu tenho alguém que me ouviu dizer: não desiste, não desiste. não desiste. Amém. Feliz sábado. Hoje eu tenho aqui ao meu lado um amigo, alguém que já conheço há muito tempo, né, Alexandre? Muitos anos. Professor de escola sabatina, como alguns chamam aqui na igreja também, o garoto que faz o boletim da igreja. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje para subir ao púlpito para falar com vocês. Só quero dar 2 recados, eu sei que o boletim já falou, mas quero reforçar. Hoje não tem culto jovem, mas tem uma bela vigília preparada principalmente para os adolescentes e para os jovens. Inclusive o Alexandre vai falar, eu também vou estar à frente, e terão tantos outros palestrantes, pregadores, testemunhos, músicas, louvores, preparadas especialmente para uma galera que precisa ouvir e entender. Convide seus amigos, chamem seus filhos. Se vocês quiserem vir também estão convidados. Às 22 horas começa e vai até às 5 da manhã. É uma vigília mesmo. E depois das 5 da manhã nós vamos para o culto da mata no NASP. É hoje, tá? E traga o seu lanche e vamos todos compartilhar de bons momentos ao lado de Deus, com bastante oração também por todas as coisas que nós precisamos. E falando em oração, eu quero fazer uma oração com o Alexandre aqui. Pai,
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede um sábado. Obrigado, Senhor, porque em meio a tantos problemas e questões o Senhor coloca a Tua mão. Hoje o Alexandre se dispôs, Pai, a falar da Tua palavra, mas que não ele fale, mas o Senhor fale por ele. Assim como o Senhor me usou semana passada para transmitir a mensagem, que o Senhor possa usar hoje também. E que nós possamos aqui sair cheios do Espírito Santo. E obrigado por tudo mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Alexandre. Amém. Som, tô ouvindo? Beleza? Bom sábado. Tudo bem com vocês? Eu quero agradecer ao Cleiton o convite por poder estar aqui. Só mais um recadinho antes de eu começar. Vocês viram ali no vídeo. Gente, para quem tem gente que me pergunta, não é ao vivo, tá? Eu não filmei e desci. Eu filmei já semana passada, tá? Senão não daria tempo. Então esse vídeo que vocês me veem toda manhã foi na semana passada. Eu não fui nessa correria. Que tem gente que vem e me pergunta. A gente falou sobre esse convite aqui para o estudo do Apocalipse. Infelizmente não deu para aparecer no vídeo. Mas vocês lá fora, quando vocês saírem, vocês podem pegar esse convite. Esse convite vocês vão colocar o nome, o telefone e e-mail de vocês, para que vocês possam participar do estudo bíblico sobre Apocalipse, tá bom? Esse convite aqui, após o culto, ele vai estar lá fora, para que vocês possam pegar e preencher. Beleza? Quando eu estava vindo aqui para pregar, eu estava refletindo e pedindo a Deus para me mostrar o que eu poderia falar para vocês, né? O que o Espírito Santo gostaria que eu conversasse com vocês. Aí eu estava meditando e pensei no seguinte: eu gosto muito de falar sobre uma pessoa específica, que é Jesus. Gosto muito de falar sobre ele. Jesus ele é um tema delicioso, se eu posso dizer assim, para estudar a Bíblia. Eu não sei quantos de vocês têm esse prazer de estudar sobre Cristo. Eu tenho. Eu, quando leio e estudo sobre Cristo, eu só me maravilho. Eu fico encantado com quem é Jesus. E aí eu comecei a refletir numa coisa muito interessante. Será que, se eu estivesse na época de Cristo, se eu estivesse vivendo ali junto com Jesus, como é que seria essa relação? Será que eu estando ali naquela época, que maneira eu agiria com Cristo, vendo Cristo da maneira como era? E eu vou fazer uma forma diferente, eu vou inverter isso um pouquinho. Eu vou pedir para vocês exercitarem um pouco a sua imaginação. Vamos trabalhar um pouquinho a mente aqui. Vamos imaginar que Jesus nascesse nos dias de hoje. Diferente, né? Interessante, né? Alguns de vocês com certeza já pensaram nisso. E se Jesus ainda não tivesse vindo? E se a primeira vinda dele fosse agora, na nossa época? Se, por exemplo, você cresceu com Jesus? Alguém já parou para pensar nisso? Eu comecei a meditar nesse tipo de coisa. Eu vou abrir com vocês aqui. A primeira ideia é quando Jesus como criança. Vamos imaginar. Vamos abrir aqui Lucas 2, versículos 51 e 52. Lucas 2, os 51 e 52. Deixem aí aberto, eu já vou ler com vocês. O sermão de hoje também foi muito embasado no espírito de profecia, então eu vou ler bastante o desejado de todas as nações. E uma das coisas que o desejado me mostra era a maneira como Jesus tratava as pessoas e como ele era como criança. Então, o Jesus novo, o menino Jesus, ele era comum, na verdade. A gente às vezes para e esquece de que Jesus foi homem. Nós sempre tratamos Jesus como Deus que ele é, mas às vezes esquecemos também que ele também foi homem, para que ele pudesse sentir na pele o que nós sentimos aqui. Então eu fiquei imaginando, Jesus talvez teria crescido numa periferia, talvez Jesus ele tivesse nascido aqui no Capão Redondo, morado numa favela, num barraquinho. Quando você lê o Espírito de Profecia, você percebe que ele poderia ter escolhido qualquer lugar para nascer. Ele poderia ter escolhido nascer num palácio, numa família rica, poderia ter escolhido uma família já de estudiosos, de pessoas que tinham um padrão mais elevado naquela sociedade. Mas não, ele preferiu nascer numa família humilde. E se Jesus tivesse nascido aqui no Capão Redondo? E se Jesus tivesse crescido ali com seus amiguinhos, brincando de roda, brincando com as brincadeiras de criança, brincando na rua com os colegas? Como eu veria Jesus dessa forma? Será que eu reconheceria que Jesus era Jesus, vendo aquele menininho que está ali brincando na rua com os amiguinhos?
Eu reconheceria ele como Cristo? Imagina Jesus ali, naquele ambiente, com seus coleguinhas, brincando de bolinha de gude, ou brincando de pega-pega. Vocês conseguem imaginar Cristo dessa forma? Vocês conseguem ver Cristo dessa forma? Conseguem? Lembra, gente, é para fazer um exercício de imaginação. Agora, imaginem. Vocês conseguem ver Cristo brincando ali com seus amiguinhos? Aí, imagina, ele nasceu na rua aqui do lado. Sabe, um menino que você conhece todos os dias, você vê ele brincando, você vê a mãe chamando ele para almoçar. O que o Espírito de Profecia fala sobre Jesus na sua infância? Eu vou abrir aqui para vocês. E olha que interessante. Jesus, apesar de ser uma criança, apesar dele estar junto com ali os seus amiguinhos, ele era diferente. E vocês vão ver onde eu quero chegar com isso. Porque assim, a gente esquece também que Jesus era simples. A gente esquece que Jesus era humano. Ele não pecou, mas ele era humano. Jesus que ele cansava, Jesus ele sofria. Jesus chorou por leite. É sério, vocês não sabiam disso não? Jesus chorou por leite. Jesus chorou porque estava com fome. Sabia disso? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Olha só o que o Espírito de Profecia fala de Jesus quando ele era uma criança. Porque apesar dele ser uma criança, ele era um pouquinho diferente. Ele tinha umas coisinhas diferentes. No Desejado de Todas as Nações, na página 39, um pequeno texto diz assim. A escritora Ellen White ela faz o seguinte comentário. A luz da presença de seu pai crescia em Jesus. E aí ela vem aqui o verso, que é Lucas 2, 52. Vocês podem acompanhar aqui. Ela fala assim, ó. Jesus em sabedoria, estatura e em graça crescia para com Deus e os homens. Então Jesus em estatura, sabedoria e graça, ele crescia para com todos. O que isso queria dizer? Seu espírito era ativo e penetrante, com uma reflexão e sabedoria além da sua idade. Também o caráter era belo na harmonia que apresentava. As faculdades da mente e do corpo desenvolviam-se gradualmente, segundo as leis da infância. Quando eu li esse texto aqui, eu pensei no seguinte, eu imaginei o seguinte. Bom, Jesus era diferente, e um trato diferente para com as pessoas. Ele crescia de forma diferente. E quando ela fala aqui, por exemplo, ele crescia segundo as leis da infância. E aí quando eu li isso, eu percebi o seguinte, isso que Jesus era, essa criança espetacular que Jesus era, qualquer outra criança poderia ser também. Não saiu do padrão ou foi além, ele não era uma criança que... Tem um filme sobre Jesus mostrando ele já fazendo cura quando era pequenininho, toda uma invenção de como ele seria quando era pequeno, mas não é isso, Jesus cresceu como uma criança normal. E apesar de ele ter um desenvolvimento maior do que o normal de alguma criança, toda criança poderia ter. Jesus era humano. Isso que eu acho fascinante em Cristo. Só que aqui o texto também está falando que ele crescia em estatura e graça, em sabedoria. Ele tinha um diferencial na questão do seu crescimento. Ellen White também comenta que quando Jesus estava crescendo, a bondade que ele demonstrava para com as pessoas era algo excepcional. A maneira como ele tratava as pessoas era algo excepcional. E eu quero trazer essa realidade para vocês pensando no seguinte. Imagina uma criança. Quer ver uma coisa comum? E vocês, nossa, até parece. Mas imagina Jesus ali na rua, com seus amigos, talvez fazendo aquele malabarismo no farol, pedindo uma esmolinha para ajudar alguém. Vocês conseguem imaginar Jesus assim? Já pensaram nisso? Jesus nos dias de hoje. Será que Jesus ia, como uma criança humilde, você ia ver Jesus ali ajudando um pobre? O que você ia falar? Ah, que bonitinho, tá certo, menino, parabéns, isso. Ou você poderia talvez notar, nossa, esse menino é diferente. Entende o paralelo que eu quero trazer para vocês? Calma, eu vou chegar lá. Nós vamos continuar, calma lá. Olha só. Então, assim, a gente tem aqui nós estamos aqui falando sobre a infância de Cristo. Quero falar um pouquinho, por exemplo, como seria talvez a adolescência dele. Como seria a adolescência de Cristo? Ellen White comenta, e a própria Bíblia vocês também, a gente pode relatar, que Cristo não foi para a escola. Ele era um garoto que não foi para a escola. Ele estudou em casa com a sua mãe. Maria quer aprender sozinha a palavra de Deus, guiada apenas pelo Espírito Santo. E com esse conhecimento, ela passou para Cristo.
Ela mostrou para Jesus as verdades bíblicas que ela teve que aprender sozinha, porque ninguém naquela época ia ensinar para ela. As mulheres naquela época, infelizmente, não tinham essa participação ativa nas questões políticas da sua sociedade. E nas questões também do ensino. A tradição judaica mostrava que a criança deveria, sim, estudar desde pequenininha, mas ela indo na escola dos profetas. Ela indo naquela escola, tinha todo o seu procedimento. Jesus foi diferente disso. O que você falaria hoje para uma mãe que não leva seu filho para a escola? O que você olhar para uma mãe, você não vai levar seu filho para a escola? Ele tem que aprender. Fala, não, eu ensino ele aqui em casa e tal. Fala, não, você é doida? Tem escolinha, tem professor, leva ele lá, ele tem que ter uma boa educação. Vocês estão entendendo? Estão percebendo? Jesus era um menininho um pouquinho diferente. Além de brincar com seus amigos, por ele ser uma pessoa muito bondosa, às vezes acontecia certos conflitos. Imagina agora uma criança que está lá nos seus 10 anos de idade, crescendo, só que ele é um pouquinho excluído dos seus amigos, porque os seus amigos querem bagunçar, e o que ele quer fazer? Ajudar o outro. Então eu imagino Jesus como aquele garoto que era mais reservado, pelo menos foi isso que eu consegui compreender. Amoroso, um garoto incrível. Ellen White comenta aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui o texto. Olha só. Olha que legal que ela fala sobre Jesus. Na página 43 do Desejar de Todas as Nações, ela fala assim, Jesus era fonte de vivificante misericórdia para o mundo. E durante todos aqueles retirados anos de Nazaré, sua vida fluía em correntes de simpatia e ternura. Os velhos, os sofredores, os oprimidos de pecado, as crianças a brincarem em sua inocente alegria, as criaturas dos bosques, os pacientes animais de carga, todos se sentiam mais felizes por sua presença. Aquele cuja palavra poderosa sustinha os mundos, detinha-se para aliviar um pássaro ferido. Nada havia para ele indigno de sua atenção, coisa alguma que desdenhasse prestar auxílio. Esse era o menino Jesus. Vocês já conheceram um menino desse jeito? Apesar de ser o Rei da Glória, vir dessa forma e cuidar de um passarinho que... muitas pessoas... Não, é um passarinho. O que é normal de um menino da idade de hoje? É o quê? Não é caçar passarinho com o seu estilingue? Pegar e atirar na árvore... Esse não é o normal dos meninos de hoje, da molecada de hoje, desses dias, ou de dias atrás, de anos atrás. Jesus era diferente. Não desdenhava da natureza. Jesus ele tinha uma coisa tão especial dentro dele que Jesus era aquele menino. Sabe aquele amiguinho que vai junto com o seu filho para sua casa e almoça lá? E você fala, filho, traz ele de novo em casa. Ai, que menino incrível. Falou, nossa, filho, eu gostei dele, traz ele de novo, chama ele para dormir. Jesus era esse menino. Não é simples isso? Não é uma forma simples de pensar em Cristo? Vocês já pararam para pensar nessa forma simples de Cristo? Um simples menino, um menino amável, um menino afável, um menino tão bonitinho assim que você olhando para ele, você fala, nossa, que coisinha diferente, que rapaz diferente, vai ser um grande homem um dia. Mas... mesmo pensando isso, será que você olharia para Cristo e pensaria, nossa, Ele é Cristo. Ele veio morrer por mim, me salvar dos pecados. Será que a gente pensaria vendo esse tipo de criança? Apesar de ser uma criança diferente, ser uma criança, será que daríamos importância para um menino desse jeito? Quem tinha a certeza de que aquele era o Filho de Deus era Maria e José. Eles tinham essa certeza, eles sabiam. Quem estava à sua volta não sabia. Quem estava em sua volta via ele crescer como um menino normal. Por isso eu quero trazer essa relação para vocês. Vocês conseguem ver Jesus dessa forma simples? Aquele menino que bate na sua porta e pede 1 quilo de alimento para entregar para alguém, para fazer uma recolta. Vocês conseguem pensar em Jesus dessa forma tão simples, tão bela e pura? Dessa forma mais simplificada, como um garoto? Consegue imaginar? Como seria a juventude de Cristo?
Como seria ali a sua juventude um pouco antes ali dos 30? A Bíblia nos relata, e estudando a gente pode perceber que Jesus provavelmente trabalhava aonde? Trabalhava nos negócios do pai. E olha que engraçado, morou com a mãe até os 30. O que você pensa de uma pessoa que mora com a mãe até os 30? Não estou falando que você tem que fazer isso, estou falando de Jesus. Não é? Eu estava imaginando Jesus trabalhando na empresa da família hoje, pegando o ônibus, o metrô. Caramba, imagina, do seu lado você pegou aquele ônibus, está indo para o trabalho e tem um homem do seu lado. E você não faz a mínima ideia que é Jesus que está ali. Não é engraçado isso? Não faz a mínima ideia que tem ali do seu lado é Jesus. O que Jesus estaria fazendo? Que música Jesus estaria ouvindo? O que será que Jesus estaria lendo do seu lado ali? Ou será que ele estaria conversando com você? Que não sabia quem é você, batendo um papo, falando sobre Deus e como aquele dia está bonito. E como vai ser bom aquele dia, ele vai trabalhar, você também, fala, bom trabalho, tenha um ótimo dia. Jesus no metrô ali, pegando ali o metrô, todo dia lá, naquela paciência, com todo mundo lotado ali, espremidinho. Consegue imaginar Jesus dessa forma? Consegue visualizar isso? Lembra, trabalho de criatividade, vamos exercer a mente aqui, exercitar a mente aqui. Pensando nessa forma em Cristo, eu estava até no metrô e pensando exatamente nisso. Eu estava ali indo para o trabalho pensando, e se Cristo estivesse aqui do meu lado, será que eu ia reconhecer Ele? Eu conseguia olhar ali para o lado e pensar, é Cristo, Jesus está do meu lado aqui. Olha, o Rei do Universo está do meu lado. O meu Criador, que se fez homem, está aqui. Será que eu o reconheceria? Como seria Jesus na igreja? No Desejado de Todas as Nações, na página 52, tem um relato bem interessante sobre Cristo, como Jesus tratava as pessoas. Como seria Cristo na igreja? Cristo provavelmente seria o quê? Talvez um professor de escola sabatina. Talvez Cristo já estaria acostumado a vir no púlpito aqui pregar para vocês, pregar para a gente todos os sábados. Cristo com certeza seria aquele jovem empenhado nas causas sociais, estaria indo lá fora, chamando todo mundo para poder evangelizar, para poder ajudar o próximo. Provavelmente esse seria Cristo. Não muito diferente do que alguns jovens fazem hoje, do que alguns de nós fazemos hoje, não é? Seria Cristo jovem aqui na igreja. Só que Cristo tinha umas coisas um pouquinho diferentes. Lembra que eu falei isso? Você pode ver isso desde a infância dele. Cristo, na sinagoga, como ele não teve aquele crescimento em relação aos costumes que eram colocados na época pelos fariseus, ele não consentia com certas atitudes que se havia na igreja naquela época, nas sinagogas daquela época, e enfrentava muitos problemas por isso. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o que a gente pode perceber e estudar sobre Cristo é que ele tinha um perfil, naquilo que ele acreditava, muito forte. Jesus provavelmente hoje seria aquele jovem que talvez você pensasse, nossa, mas ele tem umas ideias meio estranhas. Dependendo do contexto. Naquela época era desse jeito. Naquela época os fariseus olhavam para Jesus e falavam, esse menino que não concorda comigo, ele não concorda com nossas ideias, ele faz aquilo, ele não pratica aquilo que nós praticamos da forma como nós queremos que ele praticasse. Você entende isso mais ou menos? Jesus talvez hoje, causaria certas polêmicas, como ele causou na sua época, talvez. Porque a maneira como Jesus trabalhava era uma coisa muito simples. Está escrito. Está escrito. Pura e simplesmente a Bíblia. Esse era o diálogo de Cristo. Quando vinham com Jesus com esses questionamentos, a primeira coisa que ele falava era isso, está escrito. E ponto. Não vinha dele a mensagem, vinha de Deus. Na Torá ali, meu irmão, está escrito. É desse jeito.
Então eu fico imaginando Cristo jovem na igreja como um rapaz ativo, como um rapaz que estaria ali pregando. Mas a pergunta que eu vou fazer de novo para você: você vendo esse rapaz ativo, pregador, esse rapaz bondoso, você o veria como Cristo? Você conseguiria enxergar esse rapaz simples que faz o que tem que fazer, porque ele professa aquela fé? Ele professa aquela fé, então ele faz. Que bom! Mas você o veria como Cristo? Você conseguiria enxergar isso, estando você vendo ele crescer como um menino, adolescente, agora um jovem que está lá trabalhando nos negócios do pai, um jovem que está ali na igreja ativo? Você veria Jesus como Cristo? Você enxergaria ele como Cristo mesmo? Quando ele cresceu e começou o seu ministério, vocês sabem que quem estuda a Bíblia sabe quantos conflitos ele teve com os fariseus, não é? Olha só o que Desejado de Todas as Nações, página 218, parágrafo 4, fala sobre isso. A pergunta que eu vou fazer agora antes de ler esse texto é o seguinte: será que nós, na época de Cristo, reconheceríamos que Ele é Cristo? Por que eu estou indagando isso? Jesus já nasceu. Qual que é a relevância disso agora? Calma, eu vou chegar lá. O Desejado falou o seguinte: os judeus haviam sido instruídos desde a infância, olha isso, quanto à obra do Messias. Pertencia-lhe as inspiradas declarações dos patriarcas e profetas, bem como o símbolo ensino do serviço sacrificial. Haviam, porém, desprezado a luz, e agora nada viam em Jesus de desejável. Mas o centurião... Calma. Antes de eu continuar. Os judeus, naquela época, eles estudaram sobre a profecia da vinda do Messias. Eles estudaram como Jesus viria. Eles sabiam de tudo isso. A própria irmã White aqui está falando que, apesar de eles saberem, eles rejeitaram essa luz. Isso me fez pensar. Vocês conseguem entender mais ou menos o link que eu quero colocar agora? Isso me fez pensar. Será que eu, junto ali de Jesus, crescendo junto com Cristo, vendo esse menino crescendo, vendo esse rapaz ali na igreja, será que eu também não desprezaria essa luz? Será que eu desprezaria essa luz? Vocês entendem agora a situação? Será que eu sou sincero quando eu estou falando que eu conheço a Cristo? Será que quando eu falo eu conheço a Cristo, está saindo uma verdade da minha boca? Porque é interessante, eles conheciam a Cristo, eles viram esse menino crescer. Mas no dia que ele se portou ali como o Filho de Deus, o que eles fizeram? Rejeitaram. Eu vou agora pedir para vocês abrirem aqui, Isaías 53, 2, que narra exatamente essa situação. Isaías 53, 2. Já havia sido profetizado de que Jesus seria, de certa forma, rejeitado por muitos. E que muitos não o reconheceriam como Filho de Deus. Vou esperar vocês abrirem. Isaías 53, versículo 2. Pode ler? Já acharam? Vamos ler então. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Jesus, como um rapaz simples. Não era nem bonito, olha só. Como é que hoje é pintado Cristo? Como é que é a forma que Cristo é apresentado hoje? Aquele homem bonito, europeu, de olhos azuis, né? Aqueles cabelos lisos longos, aquela barbinha bem feita. Pode acreditar, se Jesus entrasse aqui e ficasse quietinho, talvez nenhum de nós nem o reconheceria. Não saberia nem quem seria. A não ser que ele falasse.
Se ele falasse, é bem provável que ali é Jesus. Mas se ele tivesse aí sentado do seu lado, é bem provável que você nem saberia com quem você está ali do seu lado. Você entraria na igreja, você sentaria, ouviria o seu culto, você sairia, iria para sua casa, e você não teve nem ideia de que era Jesus que estava ali, ó, do seu lado. Olha que oportunidade que você deixou passar, que eu poderia ter deixado passar. Não, era uma pessoa simples, que não atraía nada em questão de beleza. Então eu li aqui que os judeus, ouvindo essa mensagem, estudando a profecia, mesmo assim se afastaram dessa luz. Só que, continuando o texto, olha só o que ela fala. Mas o centurião, nascido no paganismo, educado na idolatria romana imperial, lembra do centurião? Vocês lembram dele? Aquele homem que foi até Jesus pedindo para que o servo fosse curado? Esse centurião que ela está falando aqui. Mas o centurião, nascido do paganismo, educado na idolatria de Roma imperial, instruído como soldado, aparentemente separado da vida espiritual pela educação e o ambiente, e ainda mais excluído pelo fanatismo dos judeus e pelo desprezo de seus patrícios pelo povo de Israel. Esse homem distinguiu a verdade a quem eram cegos os filhos de Abraão. Um pagão. Caramba, um pagão. Ele reconheceu a Cristo, mesmo tendo nascido num contexto totalmente diferente de Jesus. Jesus não cresceu na mesma igreja que ele. Jesus não cresceu na mesma rua que ele. Jesus não cresceu ali no mesmo bairro que ele, nem na mesma cultura que ele. Mas ele reconheceu o Cristo. Né? Caramba! Como assim? Isso me fez pensar um pouco. Hoje nós conhecemos a Cristo, hoje nós temos toda essa mensagem que foi nos dada. Temos esse privilégio de conhecer toda essa história, de estudar toda essa profecia e de estudar sobre a vida do nosso Messias. Mas será que às vezes quem está lá fora reconhece mais a Cristo do que nós aqui? Será que existem certas situações que quem está lá fora pede mais a Cristo? Reconhece que Ele é o Filho de Deus mais do que nós que estamos aqui? Será que essa situação já aconteceu com você, ou você já viu acontecer? Será que isso acontece nos dias de hoje? Aqueles que estudam a palavra, aqueles que pegam da profecia, aqueles que se dizem filhos de Deus, se autodenominam filhos de Deus, estes, será que estão às vezes com dificuldade de reconhecer a Cristo, quando os que estão lá fora, desesperados por Cristo, estão reconhecendo Ele mais facilmente? É uma coisa a se pensar, não é? É uma coisa para a gente refletir. O texto também continua assim. Ele não esperou para ver se os próprios judeus receberiam aquele que se diziam o seu Messias. Ao brilhar sobre ele a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo, havia, embora afastado, discernido a glória do Filho de Deus. Embora afastado, ele havia discernido a glória de Deus. Que impressionante isso. Eu acho impressionante. Eu fico impressionado com isso. Porque isso me faz pensar, será que às vezes eu não reconheço a Cristo? Eu não tinha parado antes para pensar, por exemplo, no Jesus menino. Por que eu estou falando isso? Eu cresci na igreja. Desde pequeno eu fui criado na igreja. Desde pequeno eu fui ensinado sobre Cristo. Desde pequenininho. Alguns de vocês não. Alguns de vocês conheceram a Cristo no caminho dessa vida. E alguns de nós estão há mais tempo. Mas todos nós estamos aqui. E a maioria de nós professa o seguinte: nós conhecemos a Cristo. Mas será que realmente reconhecemos às vezes? Ou às vezes a gente esquece disso? Às vezes a gente deixa de lado isso. E aí quem está lá fora está desejoso e pedindo por Cristo. Está querendo Cristo. E ele, por querer mais a Cristo, reconhece. É engraçado, aquele que tem,
precisa perder para... Como é que é a frase? Aquele que tem precisa perder para valorizar, não é? E aquele que não tem valoriza mais do que aquele que tem. Mais ou menos a frase é isso. Mas vocês entenderam. Será que a gente às vezes não reconhece a Cristo quando os que estão lá fora estão implorando por Ele? Tá, mas onde eu quero chegar com isso? Vamos continuar. Por que eu estou falando isso para vocês? Uma coisa que eu aprendi com a Bíblia, uma coisa que ela me ensinou, primeiro, aqui eu já conheço a Cristo, né, nos dias de hoje. Eu já conheço a Cristo. Mas como é que eu faço? Como é que é feito? Como é que acontece para que aquele que está lá fora reconheça a Cristo? Aquele que eu já conheço, ou aquele que eu professo conhecer. Como é que eu faço para o que está lá fora reconhecer a Cristo? Aquele que está perdido, aquele que está lá fora desejoso, como é que eu faço para ele reconhecer a Cristo? Jesus dá uma resposta perante a isso. Jesus, ele dá uma seguinte resposta para que todos nós entendamos que tem uma maneira muito simples, muito fácil, muito prática de você fazer com que as pessoas lá fora reconheçam a Cristo. Porque é o seguinte, o que eu estou tentando trabalhar com vocês até agora? Estamos tão acostumados, às vezes, a ouvir falar de Jesus, a ouvir falar sobre esse Senhor, que fica um pouquinho, às vezes fica um pouco calejado. Às vezes você não tem mais aquela sensação de, caramba, é Jesus. É Jesus. Você já pararam para sentir isso? É Jesus. É Jesus. Imagina você pensar em Jesus todo dia. Ler um pouquinho sobre Ele todo dia. Aprender um pouquinho mais sobre Cristo todo dia. Sabe do que a Bíblia inteira está falando? De ponta a ponta. Sabe o que é toda essa história? É Cristo. Ele é o centro de tudo. Do começo, do meio e do fim. Faz todo sentido, então, eu estudar sobre quem? Faz todo sentido eu chamar quem para estar comigo? Não é Jesus? Só que às vezes a gente faz essa situação. Crescemos com Cristo. Nós vivemos toda a infância com Ele, a juventude com Ele. Nós passamos por toda essa fase com Cristo. O que eu quero dizer com isso? Estamos tão acostumados, às vezes, a ouvir sobre Jesus, que às vezes fica calejado. Ah, Jesus, tá. E começa a vir um discurso da boca para fora que não faz sentido nenhum. Porque ouvimos tanto, que às vezes... Quando você vai falar sobre Cristo para alguém lá fora, como normalmente é a reação daqueles que aceitam, daqueles que ficam empolgados? Eles se empolgam. Nossa, Jesus! É essa expressão. Que incrível! Que maravilhoso! Que lindo! Eu, particularmente, quando leio sobre Cristo, eu só me arrepio. Quando eu estava lendo aqui o Espírito de Profecia e a Bíblia, para poder aqui passar o culto para vocês, eu estava arrepiado. As coisas que você aprende sobre Cristo na palavra são incríveis. São coisas de você olhar para Ele e falar, Senhor, o Senhor é incrível. O Senhor é incrível, meu Deus. Não tenho o que dizer, o Senhor é demais. Essa é a sensação que me vem. Só que às vezes a gente está tão acostumado que não sente isso. Mas vocês querem saber? Vamos lá, vamos ler aqui. Abram em Mateus 25, 44. Jesus ali está falando para a gente uma maneira que a gente pode fazer para fazer com que as outras pessoas reconheçam Ele. E quem estudou a lição da Escola Sabatina dessa semana, essa parte vai fazer todo sentido, porque vocês já estudaram sobre isso. É a questão prática de ser. Em Mateus 25, no versículo a partir do 44, diz o seguinte, a minha versão é atualizada, então a sua pode estar um pouco diferente. A minha diz assim, ó. Vocês acharam? Estou vendo algumas bíblias mexendo. Ó, é o 25, Mateus 25, versículo 44. Beleza? Vamos lá então? Eles também responderam, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro,
Ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns deles mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Ou, quando vocês fazem o dos meus pequeninos, a mim o fizeste. É simples. É uma forma simples de você entender isso, não é? Como é que as pessoas podem reconhecer a Cristo? Como é que as pessoas lá fora podem ver a Jesus? Porque elas estão ansiosas para conhecer a Jesus. Vocês querem saber quem é melhor para se conhecer e ser amigo do que Jesus? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ninguém passou por esse mundo que é mais interessante, que é mais amigo, e que dá muito prazer de conhecer do que Jesus. Que tal mostrar então Jesus para eles? Mostrar Jesus. A pessoa está lá com aquelas dificuldades, olha, eu não entendo a Bíblia, eu não sei o que está acontecendo aqui, eu estou lendo aqui, mas eu estou com isso aqui, eu estou com esse problema. Ó, deixa eu mostrar alguém especial para você. E é Jesus. Não tem ninguém mais interessante nesse mundo. Não tem ninguém mais interessante nesse mundo para conhecer do que quem? Jesus. Pode acreditar. Não existe. Não tem personalidade, não tem ator, não tem artista, não tem pessoa, não tem amigo, não tem ninguém mais interessante e mais prazeroso de conhecer do que Jesus. E é Ele que a gente tem que mostrar para os outros. A gente tem que ser, nós, como aqueles que conhecem a Cristo, ser Cristo para as pessoas. Quando eu estava refletindo sobre isso, muitas pessoas também têm essa pergunta. Nossa, ser como Cristo, não é? O que é ser como Cristo? Se eu tenho que ser como Jesus, eu tenho que ser então o quê? Perfeito como Ele? Porque assim, o que eu acabei de ler aqui no Espírito de Profecia, Jesus era incrível. Porque Jesus, apesar de ser uma pessoa simples, Ele era amável, Ele era uma pessoa querida, e aonde Jesus estava, ela fala ali que irradiava luz. Sabe o que é essa questão de irradiar luz? Não é que vinha uma luz sobrenatural e todo mundo ficava... Não é isso. Irradiar luz é que a presença dele alegrava o dia de cada pessoa que estava ao lado. Cada ser vivo nesse planeta que chegasse perto de Cristo tinha prazer em estar do lado dele. Não é fantástico isso? Não é incrível isso? Cada ser vivo que estava ali perto de Cristo sentia uma diferença por estar perto dele. Sentia-se bem por estar perto dele. E se eu falar para vocês que é possível, é muito possível, isso acontecer... Opa, tá saindo aqui. Ah, pera, calma, aconteceu... Não, eu não posso irradiar essa luz, né? Tá. Como a gente fala sobre ser parecido com Cristo, levar a Cristo às outras pessoas, o que a gente pode aprender? Por exemplo, o que o Espírito de Profecia fala? A Bíblia fala aqui, ó, Jesus mesmo falou, quando você faz um desses pequeninos, quando você deixa de fazer, você fez a mim ou deixou de fazer a mim. Caramba, só um parênteses, isso me fez pensar numa coisa que eu achei muito interessante. Porque a gente compreende que você, quando faz algo para Cristo, mais ou menos assim. Olha só. Eu tenho que ser como Cristo, certo? Eu tenho que mostrar Cristo às outras pessoas. Só que é o seguinte, eu não sou como Cristo. Eu sou imperfeito. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus pecados. Eu não sou como Cristo. Como eu vou levar a Cristo às pessoas se eu não sou como Cristo? Ah, deixa a palavra falar. Deixa a palavra falar. Não, a palavra vai falar. Mas a pessoa primeiro vai ver a palavra ou ela vai ver você? Vai ver quem? Quem a pessoa primeiro vê? A ver a palavra ou vê você? As pessoas normalmente elas julgam a mensagem por causa de você. As pessoas às vezes não gostam de igreja por causa de você. As pessoas às vezes têm esse preconceito com religião por causa de você.
Quando eu falo de você, gente, eu não estou apontando o dedo, não. Eu também estou falando para mim, tá? Estou falando também isso de mim. As pessoas, às vezes, se afastam da igreja por causa de mim e de você. Isso é mostrar Cristo para elas? Isso é mostrar Cristo para elas? O Espírito de Profecia fala que Jesus era amável com todos os seres e com todas as pessoas. E ele fala, a Espírito de Profecia na página 52 fala o seguinte: em seu trato com os homens não julgava qual o seu credo, qual igreja pertencia, e exercia seu poder de beneficiar em favor de todos os que necessitassem de auxílio. Em lugar de fechar-se numa cela como um eremita, a fim de mostrar seu caráter celestial, trabalhava fervorosamente pela humanidade. Olha quanto adventista eremita que a gente conhece, não é? Não é mesmo? Fica fechado na sua casa, fechado na sua vida. Quanto cristão eremita a gente não conhece? Às vezes, até eu dou uma de cristão eremita. E isso todo mundo dá, a gente não tem... Nós somos assim às vezes. O que Jesus fazia? Ele não perguntava quem era a pessoa, qual a religião que ela tinha, o que você faz da vida. Ah, você é um drogado? Não, peraí, você não está nem aí com Jesus. Que esse é o seu estilo de vida? Desculpa, você não quer saber de Deus. O que eu vou fazer por você? Jesus não tinha isso, não. Não tinha. Jesus não fazia a lista, o checklist da pessoa, para ver, passou, ah, não, beleza, agora eu vou passar a mensagem. Jesus não tinha isso. Não pré-julgava, não julgava a pessoa que estava ali do lado necessitando. Jesus simplesmente ia e fazia, e ela atendia às necessidades de todos. O que eu gostei da lição da semana, para quem estudou a semana, fala muito sobre você trazer a justiça para aquelas pessoas que foram injustiçadas, visitar os pobres, visitar as viúvas e visitar os órfãos. Isso, gente, é prática de Jesus. Jesus fazia isso na sua época. Quando eu quero mostrar a Cristo para outra pessoa, o que eu tenho que fazer? Isso. Mas assim, a gente está falando, por exemplo, de ser parecido com Cristo, de ser Cristo para os outros. Como é que eu vou ser Cristo para os outros? Quem sou eu? Não é? Quem sou eu para mostrar Cristo para os outros? Ellen White falou uma coisa muito interessante. Peguei um texto dela, numa meditação. Cadê o texto? Ellen White, meditação de 16 de setembro de 1965. A meditação para conhecê-lo. Em 3 frases, Ellen White explica muito bem e de forma muito interessante essa questão. Eu não sou como Cristo. Como é que eu vou passar a mensagem? Eu estou lendo aqui sobre Jesus, eu estou conhecendo Ele mais um pouco, e eu tenho que ser Cristo para os outros. Beleza, isso eu entendi. Eu tenho que ser Cristo para os outros. Tá, mas eu não sou como Jesus. E aí? Ellen White diz o seguinte: Cristo é o nosso modelo perfeito e santo exemplo, que nos foi dado para que o seguíssemos. Ah, não, beleza. Tranquilo. Então vou ser como Jesus, não é? Vou imitar Ele. Mas ela continua aqui, ó. Olha que interessante. Jamais poderemos nos igualar ao modelo. Não, é sério, ó. Jamais poderemos nos igualar ao modelo. Pera, de que forma é isso? Como é que Jesus é meu modelo e eu não posso me igualar ao modelo? Então para que serve o modelo? Quando ela está falando aqui de modelo, gente, ela não está falando no modelo nas questões das atitudes, mas na questão de ser perfeito. Jesus era perfeito. Jesus não tinha um traço de erro, mas eu tenho. E aqui está falando o seguinte: eu nunca vou me igualar ao modelo. Então o que eu faço? Aí ela continua: podemos, porém, imitá-lo e assemelhar aquele de acordo com assemelharmos a ele de acordo com as nossas capacidades. Sabe o que ela está falando aqui? Jesus é o seu modelo, para que você mostre para as outras pessoas quem é Cristo.
Nós crescemos com Cristo e ouvimos sobre Ele todo dia. Mas tem pessoas que precisam hoje ouvir sobre Jesus. Tem pessoas que estão necessitando, desesperadas sobre Cristo. E eu tenho que ser Cristo para elas. Mas eu não tenho que ser igual ao modelo. Eu tenho que me assemelhar a Ele no máximo que eu posso. No meu esforço. No máximo que eu puder, eu vou me assemelhar a Jesus. Eu não vou ser perfeito. Você não tem que ser perfeito. Você não tem que ser totalmente perfeito para falar sobre Jesus. E você nunca vai conseguir ser. Não vai, só quando Jesus voltar. Mas no seu esforço, você vai fazer o máximo que você puder para levar a Jesus a outras pessoas. Porque, pode acreditar, existem pessoas que nasceram nesse mundo, estão vivas hoje, que não fazem ideia de quem é Jesus. Ideia de quem é Jesus. Vocês imaginam uma pessoa, uma criança, um jovem, um adolescente, um idoso, que não fazem ideia de quem é Jesus? Existe isso? Existe. Existe. Você talvez não conheça. Talvez você nunca tenha conversado com alguém assim. Existe. Existem crianças que nasceram hoje, que sabem quem é super-herói, quem é esse tipo de coisa, mas não fazem a mínima ideia de quem é Jesus. E quem vai levar para eles Cristo? Quem vai mostrar esse Jesus maravilhoso? Quem vai? Os anjos vão? Quem é o trabalho de mostrar Jesus para os outros? É meu e seu. É meu e seu. Eu vou finalizar com a seguinte história. Aconteceu, acho que, se não me engano, foi no interior de São Paulo. Uma dona de loja abriu a sua loja e estava trabalhando. E naquele dia, um rapaz, um menininho, estava observando aquela loja, né? Ela tinha uma loja de sapatos e o menino estava na frente da loja observando os sapatos. Só que ele passou muitas horas ali. Ela, intrigada, foi até o menino e perguntou: por que você está olhando tanto a minha loja? A menina mostrou: senhora, é que eu não tenho sapato. Eu estava olhando os sapatos, eu estava querendo tanto um sapato. Aí a senhora pegou o menino e levou para o fundo da loja. Mandou ele sentar. Lavou os pezinhos dele, pegou e secou os pezinhos com uma toalha, colocou um par de meias no seu pé, foi lá dentro da loja, no fundo da loja, pegou uma caixinha de sapato e colocou no pé para o menino experimentar. O tênis do menino, no caso, era um tênis, deu muito certo, serviu para o menino, e ela olhou para o menino e perguntou: tá bem, tá confortável? Você quer mais alguma coisa? O menino começou a chorar desesperadamente. E ela ficou: o que foi? Por que você está chorando? Aí o menino olha para ela e fala: você é um anjo? Você é meu anjo da guarda? Jesus mandou você me ajudar? Deus mandou você para me ajudar? A gente pode ser anjo, gente. A gente pode. Não é uma questão de talvez ou não. Nós podemos. Nós podemos. A pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: você quer ser Cristo para alguém? Você quer ser Cristo para alguém? Se você quiser ser Cristo para alguém, peça para Cristo mudar quem você é. Que as pessoas, ao olharem você, vejam Jesus. Porque não tem ninguém melhor para elas verem. Seja Jesus. Sabe o que é legal em relação a tudo isso? É que é possível. E não é difícil. Não é. Você tem que querer. Você quer? Você realmente quer ser Jesus para alguém? Peça que Jesus mude o seu viver. Peça que Ele possa mudar quem você é. Porque quando as pessoas forem ver você, olhar para você, e quando você for mostrar quem é Cristo na sua vida, não precisa nem só falando, elas vão ver Jesus Cristo. A minha oração é que para quando as pessoas olharem para você, veja Jesus, que é a melhor pessoa que elas podem ver nesse mundo. Amém? Vamos agora ouvir uma mensagem musical. Eu posso ouvir tua voz a me chamar.
eu vejo o teu amor por mim, Senhor, e não haverá lugar pra me esconder na tua graça que me vê e me encontra onde eu for. Não fugirei do teu amor, ó Pai, aqui estou, me entrego, cumpra em mim o teu querer. Muda, Senhor, o meu viver, põe a tua mão sobre mim, não me abandone, Pai, te peço, cumpra em mim o teu querer. Não quero mais te deixar, quero viver em tua graça. Olha para mim com amor, teu amor. Muda-me, Senhor. Eu lembro das vezes que não quis te ouvir e do teu amor, ó Pai, me afastei, mas te agradeço, ó Deus, por insistir, não desistir de mim, Senhor, dar minha vida outra vez. Jamais encontrarei alguém que possa amar dessa maneira. Eu me rendo a ti, meu Deus. Muda, Senhor, o meu viver, põe a tua mão sobre mim, não me abandone, Pai, te peço, cumpra em mim o teu querer. Não quero mais te deixar, quero viver em tua graça. Olha para mim com amor, teu amor. Muda-me, Senhor. É tão bom saber, meu Pai, que não estou só. Ponho minha vida inteiramente em tuas mãos. Quero que o mundo possa ver o dom da tua graça. Só poderei viver com teu amor. Muda, Senhor, o meu viver, põe a tua mão sobre mim, não me abandone, Pai, te peço, cumpra em mim o teu querer. Não quero mais te deixar, quero viver em tua graça. Olha para mim com amor, teu amor, teu amor. Quero depender da tua graça, meu Jesus. Muda-me, Senhor. Muda-me, Senhor. Muda-me. Amém. Amém. Vamos levantar para orar? Vou terminar com exatamente essa ideia. Jesus é a melhor pessoa que alguém pode conhecer. Mostra Ele para alguém. Mostra Ele para alguém. Vamos orar? Senhor amado, querido Deus e bom Pai, estamos aqui para lhe agradecer porque o Senhor é maravilhoso. Conhecer Jesus é a melhor coisa que podemos fazer em nossa vida. Não tem ninguém, ó Pai, nesse universo tão incrível quanto o próprio Cristo.
que foi homem, que é homem, que foi homem, que é Deus, que está conosco, que nos guia. Senhor, por favor, coloque a sua imagem em nossa frente. Não deixe que quando as pessoas olharem para nós, veja nós, mas que veja Cristo. Que seja Jesus que elas venham no meu falar, no meu caminhar, nas minhas atividades, no meu trabalho, no meu dia a dia. Que elas vejam a Jesus e não eu. Quem sou eu, Pai? Quem somos nós? Não, que elas vejam a Cristo. Nosso maravilhoso Senhor, meu Deus. Cuida de cada família aqui. Que cada um volte para o seu lar, Pai, com bênçãos na sua vida. Que cada um ao voltar para a sua casa, seja Jesus em sua própria casa. Seja Cristo para os seus filhos. Cristo para os seus irmãos, os seus parentes. Ó Pai, esteja conosco. Nós não somos merecedores. Mas nós acreditamos que se o Senhor estiver conosco, tudo podemos fazer. Principalmente, levar a Tua mensagem às pessoas, meu Deus. Fica conosco, Pai. Dá-nos um ótimo restante de sábado. Abençoe a cada pessoa aqui. Abençoe a Tua igreja. Essas bênçãos eu lhe peço e agradeço. Em nome do Senhor amado Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo e feliz sábado. Que Deus esteja com todos vocês. Precioso tu és, meu bom mestre, muito precioso és pra mim. Neste culto de adoração, falaste ao meu coração. Precioso tu és, meu bom mestre, muito precioso és pra mim. Neste culto de adoração, falaste ao meu coração. Hoje ao meu coração. Amém. Tenham todos uma boa escola sabatina.